chest. Fala galerinha, bora dar continuidade, ó. Na última aula eu mostrei esse quadro aqui pra vocês e eu pedi, ó, filho, você tem que saber o que cada um desses parâmetros faz e como eles afetam a minha função trigonométrica. Lembra disso? Aí eu falei que agora a gente vai resolver algumas questões. Vem comigo. Então a gente vai tentar identificar cada um desses parâmetros e pensar o que cada um deles faz. E aplicar a questão, óbvio. Ó, a quantidade de algas A em toneladas em certa baía varia periodicamente de acordo com a função do tempo t em anos, e é representada por essa função aqui, que é uma função trigonométrica do tipo cosseno, né? Se t for medida a partir de 2015, ou seja, atribua 2015 ao valor t igual a zero, determine em toneladas qual será a quantidade de algas na Bahia no início de 2045. Cara, essa questão não tem muito segredo. Olha só, ele já está dando qual é a função. Se ele está dando qual é a função, ótimo, não tem nem o que pensar. E ele quer quando for 2045. Se 2015 é o zero, 2016 é 1, 2017 2, 2018 3, e assim por diante. Então 2045 se passaram 30 anos, então o t vai ser 30. Não tem muito o que você pensar. Então, ó, então ele quer a função que mede as toneladas, né, de algas nessa baía, quando esse meu tempo é 30. Beleza? Então, onde tem x eu vou colocar 30. Vai ficar 850 mais 200 cosseno de π t sobre 30. Só que no lugar desse t, a gente vai colocar o quê? No lugar desse t, a gente vai colocar o valor que a gente está usando como t, que é o 30. Estava multiplicando, que estava colado. Aí, ó, corto 30 com 30, vai sobrar só o π. Então, a quantidade de algas no tempo 30, que é 2045, vai ser 850 mais 200 vezes o cosseno de π. Quanto que é o cosseno de π? Uai, bora para o nosso ciclo trigonométrico. Π, para começar, é quantos graus? Transforma, dá 180 graus. Boa. Se liga só no ciclo trigonométrico. 180 graus. Quando eu tenho 180 graus, o cosseno está dando aqui, ó, menos 1. Ok? Menos 1, menos 1. Então esse valor aqui vai dar menos 1. Aí vai ficar 200 vezes esse menos 1 vai dar menos 200. Então vai ficar 850 menos 200. Que dá quanto? 650, né? Então, a quantidade de algas no tempo 30, que é 2045, vai ser 650 toneladas, né? Porque ele fala que é em tonelada, né? A quantidade de algas em toneladas. Fechou? 650 toneladas. Mas eu não tô pegando essa questão só pra gente resolver ela. Eu quero que a gente entenda a lógica dela, ok? Então, primeiro, bora identificar cada um daqueles parâmetros. Esses daqui, ó. O A, o B, o C e o D. Olha só. O meu A é esse cara que fica somando sem estar colado no seno ou cosseno. Quem é esse cara? Aqui, ó, é o 850. Então, esse cara aqui faz o papel do meu A. Quem faz o papel do B? O cara que está colado no cosseno. Esse cara aqui, B. E quem faz o papel do C? Esse cara que está colado na minha variável. Esse daqui faz o papel do meu C. Beleza? Π sobre 30 é o meu C. A gente pode pensar de algumas coisas. Essa função, ela é uma função cosseno. Função cosseno, se fosse só o cosseno de t, seria desce, desce, sobe, sobe. Teria esse formato aí, né? Ficou feio, né? Ok? Agora um pouquinho melhor. E ela variaria de acordo num eixo, né? Deixa eu colocar esse eixo mais aqui. Massa. Aí o que eu quero que você perceba? É que o que está acontecendo, né? Esse meu A sendo 850 me indica que essa função foi empurrada para cima 850 unidades. Lembra, ó, parâmetros. Ó,
Se eu pego a função e altero esse A, jogo ele lá para um valor maior, essa função está sendo empurrada. O eixo central também está sendo empurrado. Antes, quando o A é zero, aqui é zero. Então, quando o A é 4,7, aqui o eixo também está sendo 4,7. De boa? Então, essa que vai ser a lógica que a gente vai utilizar. Então, esse eixo aqui, o eixo central dessa minha função, é determinado por esse valor aqui, 850. Show! Então, essa função está oscilando em torno do 850. E qual é a amplitude dela? A amplitude quem determina é o B. Lembra daqui, ó? Determina a amplitude, é o B. Esse meu B aqui, ó, vai determinar que essa função ela tá no máximo subindo 200 e no mínimo ela tá descendo 200. Então qual que é o valor máximo para essa minha função? 1050. E qual que é o valor mínimo para essa função? 850 menos 200. Vai dar 650. Fez sentido? Então aqui a gente já sabe o valor máximo, o valor mínimo. Pô, depois de quanto tempo essa função vai voltar a se repetir? Qual que é o período dessa função? Uai, o período tem uma fórmula específica para ele. Qual que é a fórmula do período? Período é igual a 2π sobre o módulo do C. Quem que é o C? Esse cara aqui, ó, π sobre 30. Então tem como a gente calcular? Tem. Vai ser, ó, 2π sobre π sobre 30. E aí, ó, divisão de duas frações, né? Manter a primeira multiplica pela invés da segunda. Vai ficar, então, 2π vezes 30 sobre π. Cancela os π's, 2 vezes 30 dá 60. Então, ó, qual é o sentido disso nessa questão? É que o período é 60. Se o tempo está em anos, então são 60 anos. Ela demora 60 anos para se repetir, ok? Então, depois de quantos anos ela vai voltar a ter 650 algas? Depois de 60 anos, ok? Então, essa que é a lógica. Qual é o valor máximo de algas que eu vou ter nessa baía? No máximo vai ter 1050. Qual que é o menor valor de algas? Pô, 650, ok? Só entendendo o valor desses parâmetros. Professor, e aqui aquele D? Olha para cá. O D não é o cara que fica somando dentro do valor que eu estou calculando seno ou cosseno? Aqui, cosseno. Tem algum valor que está somando ou subtraindo? Não. Se não tem esse cara, é porque ele vale zero. Fechou? Ah, professor, então nessa função aqui, f de x igual a 2 mais cosseno de t menos 1. O valor do b, então, vai ser zero, né? Não. O b que está multiplicando o cosseno aqui, como é multiplicando, ele não aparece porque ele vale 1. Ok? Do mesmo jeito que o c aqui, ele também vai valer 1. Ok? O c e o b quando não aparece é porque vale 1. Já o a e o d é porque valem 0. Beleza? Aqui é t, então aqui tem que ser f de t, né? Show. Entendeu a lógica? Então você tem que entender esses trem, velho. Quando você sabe o que cada parâmetro faz, a questão fica muito fácil. Olha só como é que vai ficar fácil essa. A largura da faixa de areia de uma praia em metros oscila com a maré segundo essa função, em que t é medido em horas. Pronto. O tamanho médio em metros da faixa e o período da função em horas são respectivamente iguais a... Olha para essa função. Bora ver quem faz o papel do A, B, C. Lembrando, quem faz o papel do A é o cara que fica somando ou subtraindo na parte de fora do meu seno. Então essa é a parte que tem o meu seno. Quem está a parte de fora é esse mais 20. Então meu A, quem faz o papel do A, é esse meu 20. Então, ó, meu A, ele vale 20. Meu B é o cara que está multiplicando o meu seno. Ele é o 10, né? O meu C é o cara que está multiplicando a minha variável, né? Lá dentro do seno. É o π sobre 12. Então, π sobre 12. E o meu D, que é o do deslocamento horizontal, empurrando para a direita e para a esquerda,
não tem ninguém somando aqui dentro nesse cara que tem t, né? Então vai ser 0. Show? Maravilha. Aí se liga só. O meu A, ele é o cara que altera o deslocamento vertical, né? Empurra para cima ou para baixo. Então essa função ela não vai oscilar em torno do zero, ela vai oscilar em torno do 20. É uma função de qual tipo? Função do tipo seno. Como é que é o padrão normal da função seno? Sobe, desce, sobe, ok? Ok? Massa. A flutuação vai ser a mesma ou vai estar invertida? Vai ser a mesma, porque o B e o C eles são positivos. Só inverteria se fosse negativo, ó. Lembra da ideia, ok? Aí, ó, como é que a gente faz? Então ela vai sobe, desce, e aí depois vai continuar, né? Beleza? Aí se liga só. Qual que vai ser o valor máximo dessa função? Quem determina a amplitude, essa distância do valor médio até o máximo, vai ser o B. Então aqui é 10. Então o valor máximo dela é 20 mais 10. Então vai ser 30. E o valor mínimo aqui no máximo também é 10, que é determinado pelo B. Então vai ser de 10 também, né? Porque é 20, que é o valor do meio, menos 10. De boa? Massa. Então a imagem dessa função é de 10 até 30. O valor mínimo é 10, o valor máximo é 30. Beleza? Show de bola. Outra coisa que a gente pode determinar é o período, né? Período da minha função. O período é 2π sobre c, módulo do c. O c ele é π sobre 12. Π sobre 12. Então vai ficar 2π vezes o inverso da segunda, né? 12 sobre π. Por isso o que é o inverso? É porque é como se aqui fosse uma fração. 2π sobre 1, ok? Aí mantém a primeira, multiplica pela inverso da segunda. Cancela os π's, 2 vezes 12 dá 24. Professor, o que esse 24 significa? É o período da função, o tempo que ela demora para se repetir. Ou seja, para fechar um ciclo desse, ela demora 24. 24 o que, prof? Mesma unidade do t. O t está em o quê? Em horas. Ela demora 24 horas para voltar a se repetir. Ok? Faz sentido, porque é a faixa de areia da praia, né? Então ela demora um dia para voltar a ter o que estava no dia anterior. Show de bola? Aí o que está perguntando? Ó, o tamanho médio da faixa de areia. Tamanho médio, valor médio, vai ser o valor que está entre o valor mínimo e o valor máximo. Vai ser o valor que é determinado por quem? Pelo A. É 20, ok? E qual que é o período dessa função? Período 24. Resposta 20 e 24, letra C. Show de bola. Último comentário para eu fechar essa aula agora é o seguinte. Às vezes, em vez de perguntar o período, pergunta-se a frequência, ok? Toma cuidado. Principalmente, por exemplo, quando utiliza a ideia de batimento cardíaco para função e tal. Por quê? E aí pergunta a frequência cardíaca, então faz até sentido. Olha só, o período é o inverso da frequência. A frequência é o inverso do período. Então, por exemplo, aqui o período deu 24. Qual que seria a frequência? A frequência é o inverso do período, 1 sobre 24. Fechou? Então, dá para você determinar a frequência também em uma função trigonométrica. De boa? Tranquilo? E aí, gostou? Fez sentido para você? Maravilha, ó. Então, ó, você vai deixar o seu joinha aqui no vídeo, diz que você gostou. Se ficou com alguma dúvida, manda no comentário, beleza? E bora continuar essa revisão zona, hein? Fechou? Vamos lá. Bebe uma água, vai no banheiro e volta comigo.